A paz e a graça do nosso Senhor Jesus o Cristo seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade, matemática, e cores, o que explica as cores de fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @EG1318 37300 e ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os guerreiros do exército do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimento, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção. Seja você também membro desta igreja virtual @EG1318 37300, escolhendo o número de 1 a 20. Pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo ou deixando nos comentários dizendo seu nome, que você é membro da AIG 1318 37300, e diga qual número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus capítulo 12. E saiba que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. Ou quem você trouxer até nós para provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 70 denúncias com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassou 1 bilhão de reais para quem provar com base na Bíblia Sagrada que eles estão apresentando... Para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Lembrando que as igrejas
dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de carta, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus, o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertante nestes ministérios do Senhor Jesus para conosco. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Isabela, é só você escolher o número de 1 a 20 que nós vamos fazer os sorteios dos livros da Bíblia Sagrada. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar. Na descrição desta live e em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos dar início às nossas orações. A primeira oração, vamos dar início para nós começarmos a live. Glórias ao nosso Senhor Deus. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @IG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade aqui às nossas orações. Vamos fazer uma oração agora para estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo do Senhor Deus para conduzir os sorteios dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo e dos livros da Bíblia Sagrada. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém.
Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora fazer mais uma oração para dar início ao sorteio dos 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas, como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. E a oração é a oração de número 1. Santíssimo Senhor dos Exércitos e Príncipe da Paz, em teu nome santíssimo eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito imundo, maligno e opressor que estiver nessas vidas ou nesses lugares em que estiverem junto conosco nesta live da sua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos através do poder do sangue do Senhor Jesus, o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença, e lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Escolha agora aí um número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha um número de 1 a 20 para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Vamos dar início ao sorteio dos 20 guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. E o primeiro rebanho sorteado é o rebanho de número 15 ímpar e 16 par. Vamos ao sorteio do livro das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. E o livro é o livro de 1 Timóteo, 6 capítulos. 1 Timóteo, 6 capítulos. Timóteo. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Timóteo. Glórias ao nosso Senhor Deus. E o livro sorteado, e o capítulo sorteado é o capítulo 4 do livro de 1 Timóteo. Capítulo 4 do livro de 1 Timóteo contém 16 versículos. A apostasia nos últimos tempos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ora, o Espírito afirma expressadamente que, nos últimos tempos, alguns apóstolos apostarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbe o casamento, exige abstinência de alimentos que o Senhor Deus criou para serem recebidos com ação de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Porque tudo que o Senhor Deus criou é bom e recebido com ação de graça, nada é recusável. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Sejam todos muito bem-vindos. Rebanho de número 11 ímpar e rebanho de número 12 par. E o livro sorteado é o livro de Atos, 28 capítulos. Atos, 28 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Atos. Capítulo 7 do livro de Atos. Capítulo 7 do livro de Atos contém 60 versículos, que diz assim: glórias ao nosso Senhor Deus. A morte de Estevão, versículos 54, 55, 56 e 57. Ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração e rilharam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória do Senhor Deus e o do Senhor Jesus, que estava à sua direita. E disse: eis que vejo aos céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra do Senhor Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, toparam
taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de Hebreus, 13 capítulos. Livro de Hebreus, 13 capítulos. E o capítulo sorteado é o capítulo 7 do livro de Hebreus. Capítulo 7 do livro de Hebreus contém 28 versículos. Glórias ao nosso Senhor. Cristo, sacerdote único e perfeito. Versículo 20, 21, 22 e 23. E visto que não e sem prestar juramento, porque aquele que juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, o Senhor Jesus só tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. E o livro sorteado é o livro de Judas, um capítulo. Livro de Judas, um capítulo. Livro de Judas. Livro de Judas contém 25 versículos, que diz assim: profecia apostólica e exortação, versículo 17, 18, 19 e 20. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus o Cristo, as quais vos diziam: nos últimos tempos haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificai-vos na vossa fé santíssima, orando ao Espírito Santo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. E o livro sorteado é o livro de Números, 36 capítulos. Livro de Números. Livro de Números, glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 19 do livro de Números. Capítulo 19 do livro de Números contém 22 versículos. A água purificadora, versículo 1, 2, 3 e 4. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é uma prescrição da lei que o Senhor ordenou, dizendo: dize aos filhos de Israel que vos tragam uma novilha vermelha, perfeita, sem defeito, que não tenha ainda levado o jugo. Entregá-la-eis a Eleazar, o sacerdote. Este o tirará para fora do arraial e será imolada diante dele. Eleazar, o sacerdote, tomará do sangue com o dedo e dele aspirará para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei agora sortear uma das mais de 70 denúncias que nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando, e que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo, mas sim oferecendo, para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da denúncia. E a denúncia sorteada é a denúncia de número 80.
Denúncia de número 80. Glórias ao nosso Senhor Deus. Denúncia de número 80. Atenção e mais esse desafio que faz parte das mais de 70 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar que são mentiras, sendo essa a denúncia de número 80. Nós das 12 igrejas virtuais estamos afirmando que todos os que estão com o sacerdote e apóstolo responsável pelas 12 igrejas virtuais e imitando ele e aprendendo com as 12 igrejas virtuais, como está escrito na Bíblia Sagrada em Hebreus 13, com foco nos versículos 7 e 17, essas pessoas não terão suas boas obras, ofertas nem dízimos se tornarão em vão. Como está escrito nos livros de Mateus 15, com foco nos versículos 7 a 9, Mateus 23, com foco nos versículos 13 a 15, e em Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19. E nós estamos desafiando a alguém provar que essas afirmações são mentiras com base na Bíblia Sagrada, para receber o prêmio de 2 milhões de reais em dinheiro para quem provar isso na Bíblia Sagrada. E anuncie essa mensagem de número 41, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada, dos rebanhos, dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 9. Glórias ao nosso Senhor Deus. Oração de número 9. Poderoso Senhor Deus forte e verdadeiro, eu peço ao Senhor que todas essas vidas dos fiéis seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes desta igreja virtual, @IGU 318 37 300, sejam protegidas e renovadas e libertas através dessa ministração da tua palavra para receber as bênçãos e abundâncias, através do poder do sangue do Senhor Jesus. Em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença e lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Glórias ao nosso Senhor. E o livro sorteado é o livro de Filemão, um capítulo. Filemão, um capítulo. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença. Não se esqueçam de curtir e comentar e se inscrever em nossa igreja virtual. Glórias ao nosso Senhor Deus. O livro de Filemão contém um capítulo apenas com 25 versículos. Ação de graça. Versículo 4, 5, 6 e 7. Dou graças ao meu Senhor Deus, lembrando sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e com todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmãos, tive grande alegria e conforto no teu amor, porque o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 13, ímpar, e rebanho de número 14, par. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Obadias, um capítulo. Livro de Obadias, um capítulo. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença. Livro de Obadias. Contém um capítulo com 21 versículos. Os pecados e os castigos de Edom. Versículo 1, 2, 3 e 4.
Visão de Obadia. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: Levantai-vos e levantemos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habita nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 17 ímpar e 18 par. E o livro sorteado é o livro de... Glórias ao nosso Senhor. Livro de Deuteronômicos, 34 capítulos. Livro de Deuteronômicos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Deuteronômio. Capítulo do número 19 do livro de Deuteronômio. Capítulo de número 19 contém 21 versículos. 6 cidades de refúgio. Versículo 1, 2, 3 e 4. Quando o Senhor teu Deus eliminar as nações cuja terra te dará o Senhor teu Deus, e as desposarás e morrerás nas suas cidades e nas suas casas. 3 cidades separadas no meio da tua terra, que te dará o Senhor teu Deus para a possuíres. Prepara-te-ás o caminho e os limites da tua terra, que te fará possuir o Senhor teu Deus. Dividirás em 3, e isto será para que nela se acolha todo homicida. Este é o caso tocante ao homicida, que nela se acolher, para que viva aquele que, sem o querer, ferir o seu próximo, a quem não aborrecia dantes. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. O rebanho sorteado é o rebanho de número 5 ímpar e 6 par. E vamos ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de Eclesiastes, 12 capítulos. Livro de Eclesiastes. E o capítulo sorteado é o capítulo 7 do livro de Eclesiastes. Capítulo 7 do livro de Eclesiastes contém 29 versículos. Comparadas às sabedorias e à loucura. Versículo 1, 2, 3 e 4. Melhor é a boa fama do que um unguento precioso. É o dia da morte melhor do que o dia onde há banquete. Pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao último rebanho de número 19 ímpar e 20 par. E o livro sorteado é o livro de Colossenses, 4 capítulos. Livro de Colossenses. Livro de Colossenses. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Colossenses. E o capítulo sorteado é o capítulo 2 do livro de Colossenses. Capítulo 2 do livro de Colossenses contém 23 versículos, que diz assim: a advertência contra os falsos ensinos, a divindade de Cristo e a sua obra redentora. Versículo 8, 9, 10, 11 e 11. Glórias ao nosso Senhor. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Portanto, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne,
que circuncisão de Cristo. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei agora sortear uma das mais de 70 ofertas que nossas igrejas virtuais estão apresentando. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. O sorteio da denúncia de número 79, denúncia de número 79, glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Muita atenção com a união e a política nas igrejas. Essa é a denúncia de número 79, dentre as mais de 70 denúncias, com um prêmio somado que ultrapassa 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar que são mentiras. Atenção, nem as igrejas, nem os seus líderes têm permissão para exercer as atividades do evangelho só, porque é necessário que tenha, no mínimo, 3 denominações diferentes e unidas para que as pessoas tenham escolha e como interagir, exercendo as santas doutrinas do Senhor Jesus, o Cristo, e dos seus apóstolos. Eles também não têm permissão para oferecer partido político às pessoas, mas sim somente político de mandatos ou candidatos. Pois lembrando a todos vocês que o compromisso do Senhor Deus é com os políticos de mandatos, não com os partidos políticos. Examine com atenção os 6 livros que vão aparecer a seguir, pois eles afirmam Marcos 12, foco no versículo 14 a 17. Segundo, orações, 1 Timóteo 2, foco 1 a 8. Terceira, honrar, Romanos, capítulo 3, com foco no 13, perdão. A terceira, honrar, Romanos 13, com foco no versículo de 1 a 7. A quarta, fazer o bem, 1 Pedro 2, 11 a 17. Quinto, ensinar e praticar como está escrito, 5, com focos no versículo 17 a 20. Sexto, o Senhor Deus com todos os provérbios, 8, com foco no versículo 13 a 21. Se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentiras e anular os 6 livros citados na mensagem, vai receber um prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 40, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem do século, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora fazer mais uma oração para dar continuidade aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada. Gratidão pela presença. Oração de número 8. Oração de número 8. Glórias ao nosso Senhor Deus. Oração de número 8. Fortíssimo Senhor e libertador de nossas vidas. Nosso Senhor Jesus, o Cristo. Eu peço que haja a expulsão de todo palavra sendo ministrada agora, e que todas essas vidas dos fiéis membros, seguidores e inscritos dessa sua igreja virtual recebam a libertação e fortalecimento para serem mais que vencedores, para mais honra e glória do teu santíssimo nome, através do poder do sangue do Senhor Jesus, o Cristo. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade agora aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada. Mentalize agora um número aí de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. E o sorteio será no final desta live. Glórias ao nosso Senhor Deus. Mentalize aí um número de 1 a 20. Livro de 2 Pedro, 3 capítulos. Segunda Pedro. Livro de 2 Pedro, vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Pedro. E o capítulo sorteado é o capítulo 2 do livro de 2 Pedro. Capítulo 2 do livro de 2 Pedro contém 22 versículos. Os falsos mestres, seu caráter, obras e julgo castigo. Versículo 1, 2, 3 e 4. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor
que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias para eles. O juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a destruição não dorme. Ora, o Senhor Deus não poupou anjos quando pecaram antes, principando-os no inferno. Os entregou a abismo de trevas, reservando-os para o juízo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Lucas, 24 capítulos. Livro de Lucas. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Lucas. E o capítulo sorteado é o do livro de Lucas. Capítulo 5. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 5 contém 39 versículos, que diz assim: o Senhor Jesus come com os pecadores. Versículo 29, 30, 31 e 32. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos do Senhor Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe o Senhor Jesus: os sãos não precisam de remédio, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Esther, 10 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E o capítulo sorteado é o capítulo 8 do livro de Esther. Capítulo 8 do livro de Esther contém 7 versículos. Os judeus são autorizados a resistir. Versículo 1, 2, 3 e 4. Naquele dia deu o rei Assuero a rainha, inimigo dos judeus, e Mordecai veio perante o rei, porque Esther lhe fez saber que era seu parente. Tirou o rei o seu anel que tinha tomado a Amã e a deu a Mordecai. E Esther pôs a Mordecai por superintendente da casa de Amã. Falou mais Esther perante o rei e se lançou os pés e com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o agogita e a trama que havia empreendido contra os judeus. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro, então ela se levantou, pôs-se de pé diante do rei. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Jeremias, 52 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Jeremias. E o capítulo sorteado é o capítulo 21 do livro de Jeremias. Capítulo 21. Capítulo 21 do livro de Jeremias contém 14 versículos. Predita a destruição de Jerusalém por Nabucodonosor. Versículo 1, 2, 3 e 4. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Zedequias lhe enviou Passur, filho de Malquias, e o sacerdote Sofonia, filho de Nacéias, dizendo: perante agora por nós, ó Senhor, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, guerreia contra nós. Bem pode ser que o Senhor nos trate segundo todas as suas maravilhas e o faça retirar-se de nós. Então Jeremias lhe disse: assim direis a Zedequias: assim diz o Senhor, teu Deus de Israel: eis que faz proceder as armas de guerra que estão nas vossas mãos, com que vos pelejais fora dos muros contra o rei da Babilônia e contra os caldeus que vos oprimem. Tais armas eu as ajuntarei no meio desta cidade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro.
O livro sorteado é o livro de 2 Timóteo, 4 capítulos. 2 Timóteo. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Timóteo. E o capítulo sorteado é o capítulo 4 do livro de 2 Timóteo. Capítulo 4 do livro de 2 Timóteo contém 22 versículos. A fidelidade e o zelo na pregação. Versículo 1, 2, 3 e 4. Conjuro-te perante o Senhor Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra insta, que seja oportuno, que não corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei sortear agora, ou melhor, eu irei ler agora uma das mais de 70 denúncias que nossas igrejas virtuais oferecem. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. A denúncia de número 60. As denúncias são mais de 70, sendo a denúncia de número 61 e os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassou mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada a autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidente. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou sua igreja fala mal deles, isto estará acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você está adulterando os livros de Mateus 23 com foco nos versículos 15 e Apocalipse 22 com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essas mensagens de número 22 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Vamos dar continuidade aqui ao nosso sorteio. Vamos fazer uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. A oração de número 3. Oração de número 3. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, através do poder da Tua palavra sendo ministrada, eu lhe peço que seja onde estiver essa vida conectada conosco nesta live, na sua igreja virtual, @IG 1-318-37-300, seja expulso todo o mal e essas vidas livres e fortalecidas em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão, Senhor, pela presença de todos nesta live. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Glórias ao nosso Senhor. E o livro sorteado é o livro de Tito, 3 capítulos. Livro de Tito, 3 capítulos. Glória ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Tito. E o capítulo sorteado é o capítulo 1 do livro de Tito. Capítulo 1 do livro de Tito contém 16 versículos. Deveres e qualidades dos ministros. Versículos 5, 6, 7 e 8. Por esta causa te deixei em Creta, para que puseste em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros conforme te prescrevi.
Alguns que seja incorruptível, marido de uma só mulher, que tenha filhos santos, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro do Senhor Deus, não arrogante, não irracível, não dado aos vinhos, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitareiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um livro, o livro de Zacarias, 14 capítulos. Livro de Zacarias. Livro de Zacarias. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Zacarias. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 7 do livro de Zacarias. Capítulo 7 do livro de Zacarias contém 14 versículos. O jejum que não agrada ao Senhor Deus. Versículo 1, 2, 3 e 4. No quarto ano do rei Dário, veio a palavra do Senhor a Zacarias no dia 4º do 9º mês, que é Quisleu. Quando de Betel foram enviados Cerezer e Regem, Meleque e seus homens para suplicarem a favor do Senhor. Perguntaram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor e dos exércitos e aos profetas: continuaremos nós a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos exércitos me veio a mim, dizendo: glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de 1 Reis, 22 capítulos. Livro de 1 Reis. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Reis. E o capítulo sorteado é o capítulo 1 do livro de 1 Reis. Capítulo 1 do livro de 1 Reis contém 53 versículos, que diz assim: Salomão é constituído rei. Versículo 32, 33, 34 e 35. Disse o rei Davi: chama-me Zadok, e sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaía, filho de Joiada. E eles se apresentaram ao rei. Disseram-lhes o rei: tomai convosco os servos de vosso senhor, e fazei montar seu filho Salomão na minha mula, e o levai-o a Giom. Zodaque, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali o ungiram rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão. Subireis após ele e virá no meu trono, pois ele é quem reinará em meu lugar, porque ordenei seja ele príncipe sobre Israel e sobre Judá. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro, o livro de Mateus, 28 capítulos. Livro de Mateus, 28 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Vamos ao sorteio do capítulo do livro. O sorteado é o capítulo 27 do livro de Mateus. Capítulo 27. Contém 66 versículos, que diz assim: a guarda do sepulcro. Versículos 62, 63, 64 e 65. No dia seguinte, que o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigiram-se a Pilatos. Disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo que ressuscitou dos mortos, e será o último embuste, pior do que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: ai, aí tendes uma escolta, e de guardai o sepulcro como bem vos parecer. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao último de hoje. É o livro de João, 21 capítulos. Livro de João. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio.
E o capítulo sorteado é o capítulo 14 do livro de João. Capítulo 14 do livro de João contém 31 versículos, que diz assim: o Senhor Jesus conforta os discípulos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Não se turbe o vosso coração, crede no Senhor Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos tereis dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Eu irei agora sortear uma das mais de 70 denúncias que nossas igrejas virtuais oferecem. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da denúncia. A denúncia sorteada é a denúncia de número 75. Glórias ao nosso Senhor Deus. Denúncia de número 75. As leis que continuam na graça. Muita atenção. Nessa denúncia de número 75, dentre as mais de 70, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Nós, das 12 igrejas virtuais, estamos afirmando que há 3 leis na Bíblia Sagrada que não foram anuladas pelo Senhor Jesus ou Cristo, sendo elas a lei do Senhor Deus, Pai do Senhor Jesus, a lei do próprio Senhor Jesus e a lei dos apóstolos do Senhor Jesus. Uma das leis dos apóstolos são as classes dos trabalhadores nas obras. E atenção, se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que essas leis não existiam ou que elas foram anuladas na Bíblia Sagrada, vai receber um prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 36, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com esta mesma hashtag anunciar a mensagem do século ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei ler para vocês agora a revelação das nossas denúncias. Essas denúncias te trazem no mínimo 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine Mateus 6, 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos agora ao sorteio. Mentalize aí o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação. Você que escolheu o número 2, vai meditar no livro de 1 Timóteo, capítulo 4. Você que escolheu o número 20, vai meditar no livro de Atos, capítulo 7. Você que escolheu o número 4, vai meditar no livro de Hebreus, capítulo 7. Você que escolheu o número 19, vai meditar no livro de Judas, capítulo 1. Você que escolheu o número 11, vai meditar no livro de Números, capítulo 19. Você que escolheu o número 3, vai meditar no livro de Filemão, capítulo 1. Você que escolheu o número 8, vai meditar no livro de Obadias, capítulo 1. Você que escolheu o número 16, vai meditar no livro de Deuteronômio, capítulo 19. Você que escolheu o número 18, vai meditar no livro de Eclesiastes, capítulo 7. Você que escolheu o número 14, vai meditar no livro de Colossenses, capítulo 2. Você que escolheu o número 9, vai meditar no livro de 2 Pedro, capítulo 2. Você que escolheu o número 10, vai meditar no livro de Lucas, capítulo 5. Você que escolheu o número 15, vai meditar no livro de Esther, capítulo 8. Você que escolheu o número 17, vai meditar no livro de Jeremias, capítulo 21.
Você que escolheu o número 6, vai meditar no livro de 2 Timóteo, capítulo 4. Você que escolheu o número 5, vai meditar no livro de Tito, capítulo 1. Você que escolheu o número 7, vai meditar no livro de Zacarias, capítulo 7. Você que escolheu o número 13, vai meditar no livro de 1 Reis, capítulo 1. Você que escolheu o número 12, vai meditar no livro de Mateus, capítulo 27. E por último, você que escolheu o número 1, vai meditar no livro de João, capítulo 14. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora às nossas finalizações. Muita atenção nos benefícios e a importância em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para sua meditação, além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6h48 da manhã, na igreja, @igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16h48, na @AIG 1 318 37 300 e até às 1h12 da madrugada, na Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver. E receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24-27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagrada, concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente, para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo e em outras redes sociais. Abra o nosso perfil, clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de Seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E canais parceiros, glórias ao nosso Senhor. Lembre-se de conferir todas as mais de 70 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua igreja, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra,
Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando a você que você interagindo com nossas lives das nossas igrejas virtuais, examinando a Bíblia Sagrada, você vai receber bases da Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente, para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Não deixem de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que vocês estiverem nos acompanhando, porque todos os inscritos estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença do Espírito Santo nesta live. Gratidão pela presença de todos vocês que estiveram comigo do início ao fim. Glórias ao nosso Senhor Deus. E espero vocês na próxima live. Fiquem todos na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez pela presença. Eu espero vocês na próxima live.